hoje. Muito boa noite a todas vocês. Estou aqui mesmo muito feliz por vocês estarem aqui. A aula, não é, de hoje, como vocês sabem, é para falarmos da mesa radiônica sistêmica. Essa mesa, ela veio canalizada desde o ano passado. Tenho recebido, né, as informações da mesa e nesse momento, né, ela se encontra aqui já disponível para que todos possam ter essa ferramenta. Vou me apresentar aqui um bocadinho, porque eu sei que nem todos me conhecem, não é? Eu sou Andréia Costa, trabalho, não é, há uns 20 anos já com desenvolvimento pessoal, e aqui em Portugal já vou fazer quase 8 anos, aonde eu abri mão, não é, de muitas expectativas e de coisas que não me traziam a liberdade que tenho hoje, e tive que resetar, né, toda uma estrutura já pronta para reiniciar de uma nova forma, de uma forma diferente. E eu sinto que, ao longo de um determinado período do ano, eu vou fazendo esses resets, não é? Eu olho para aquilo e falo, olha, é a hora de mudar, não é? Então, hoje, trabalho com hipnose, com PNL, com as constelações familiares, com as barras de Axis. Então, a mesa, ela tem muito aqui a fundamentação. Deixa eu aceitar aqui, pessoal. Pronto, já aceitei toda a gente. Tudo bem. Então, a mesa tem a fundamentação do Access Continence, que é aquilo que eu uso muito, tem trazido muitos resultados, não é, positivos e num tempo muito mais célere, não é, do que em outras terapias. E a mesa tem muito isso, não é? Tem as cartas sistêmicas, aonde vai trazer muita clareza, muita clareza. É, eu tenho praticado a mesa, a partir do momento que ela ficou pronta, tenho praticado mesmo para situações pessoais e situações muito, muito profundas da minha vida, e que eu tenho visto, né, movimentos positivos, mudanças, coisas que são muito, muito importantes para mim. E é isso que eu vou partilhar com vocês aqui hoje. São os detalhes, os elementos da mesa. É claro que não é com a profundidade do curso, porque isso vai levar horas e horas. Então, é mesmo aqui uma pincelada, não é? Para situar vocês do que é a mesa. É algo que ela não existe em lado nenhum, é algo muito único, não é? E que posso dizer para vocês que me sinto muito grata, não é? Por ter recebido isso, né? E poder estar aqui a entregar e a partilhar e que vocês vão usar essas ferramentas para si próprias, para outras pessoas, e tudo o que pode acontecer, não é? É mesmo algo muito, muito incrível, e eu estou muito feliz e muito grata por tá vivendo isso, por ter todas vocês aqui, por estar nesse momento. Eu vou partilhar aqui a mesa, ela vai ter duas páginas, não é? Onde vocês pode utilizar tanto frente e verso. Eu vou mandar para vocês a impressão dela, não é? Com o kit, com as coisas todas que vão estar inclusas na mesa. Mas também vocês vão recebê-la em PDF, não é? Em digital. Para quê? Para que vocês possam sempre imprimir outras, porque muitas vezes a mesa precisa ficar aberta. Nem sempre, na mesma sessão que ela inicia, ela fecha. Então, é sempre
temos que ter mais de uma disponível, e eu faço tudo muito simples, porque, né, dá trabalho, quanto mais a gente diminui o trabalho, melhor, que a gente aproveita mais o tempo, não é? Então, é só imprimir, plastificar e já está pronta para utilizar. Vamos aqui partilhar a imagem. Preciso abrir aqui. Vai ser em formato A3. Diz Se vai ser em formato A3. Sim, exatamente. Vai ser em formato A3, porque as imagens são grandes e, ao invés de vocês ficarem com vários gráficos separados, eu penso muito sempre naquilo que é mais prático para mim. Então, eu coloquei os gráficos que são todos utilizados numa folha. E é preciso ser A3 para as coisas ficarem visíveis, né? Então, deixa eu só abrir aqui. Já está. Vocês estão conseguindo ver, gente? Está pequeno? Pequeno, mas vê-se. Dá para ver. Não dá para ver, ler as letras, mas dá para ver a imagem. Tá, deixa eu partilhar de outra maneira, ver se vai ficar mais visível para Gilda! vocês. A Gildinha está aí. Conseguiu! Ecrã inteiro. Olá a todas, boa noite. Olá! Olá. E agora, tá melhor? Está igual. Tá igual? Uhum. Acho que ao bocado estava melhor. Ah, então vamos partilhar como da outra maneira, então. Pronto, mas eu vou falando, vocês vão anotando, porque tem aqui muita coisa para vocês. O pessoal também tá entrando. Então, vamos lá. Bom que o pessoal está entrando agora, e agora que está começando a mesa. Ai, que fixe. Estava aberto, peraí. Ah, só uma coisa. Ah, ok. Olha, já arrumei uma forma. No telemóvel. Passa no telemóvel. Stella, eu vou salvar-te, eu prometo. Estás a ouvir-me? Não faças promessas que não podes cumprir. Perdeste a oportunidade que tinhas para a salvar. Tem aí uma televisão ligada. Víamos, ouve-me, nós não sabíamos. Lucas, põe a televisão mais baixa, que deve ser a nossa. Só Olha, favor. então vamos lá. Assim está bem, assim já se Sim. consegue. Que sim. aqui eu consigo aumentar na lupa o gráfico, não é? Andréia, estás-me a ouvir? Estou. Eu nunca não estava a conseguir entrar com a minha conta, entrei com a conta do meu marido, por isso é que aparece Luís Martins. Tranquilo. Agora dá para ouvir. Obrigada. Só Boa baixar. noite a todas.
Esse mouse. Pronto, aqui nós temos, não é, os chakras, e o que vai vir aqui no kit para vocês? São essas pedrinhas. Olha, vocês conseguem ver as pedrinhas? Sim. Tá bem? Essas pedras tem uma de cada cor, uma para cada chakra, tá bem? E assim, eu sei que muitas de vocês trabalham já com os cristais, com as pedras. O que tem a mesa? A mesa, ela vem, não é? Eu vou explicar para vocês tudo os elementos da mesa, mas não é nada fechado, não é nada. É uma coisa quadrada e eu não posso aqui utilizar coisas que a minha intuição diz que eu posso utilizar. Não. Se você tem ferramentas, não é, e que para você fazem sentido integrar-se à mesa, então sinta-se à vontade para fazer essa integração. Por quê? Aqui é energia. Então, nós devemos seguir essa energia, e cada pessoa tem a sua energia. Não é? Eu já ouvi falar aqui muitas coisas das mesas radiônicas, mas mesa radiônica, quando vem, é algo muito canalizado, então ela é específica, não é, para quem veio, e ela é trabalhada de várias formas. E é claro, né, se veio para aquela pessoa daquela maneira, tem muito da essência daquela pessoa, da energia daquela pessoa participante nessa mesa. Então, aqui tem muito da Andréia, não é? Daquilo que eu utilizo na minha vida diária, naquilo que eu utilizo para mim, na minha vida pessoal, para cuidar da minha energia, para poder resolver situações da minha vida, e que eu levo isso, não é? Também para o consultório, para os atendimentos, e tenho visto aqui os movimentos que acontecem. É por isso que a mesa, ela tem a fundamentação, né, muito do Access Consciousness e também das constelações, não é? As cartas, daqui a pouco vou mostrar para vocês as cartas, e vocês vão entender aqui um pouco como que vão ser utilizadas. Vou aumentar um pouquinho, para vocês verem melhor aqui. Conseguem ver esse gráfico? Conseguem? Tem que dar alguém falar, porque senão eu não vou saber. Sim, eu consigo. Sim, eu também consigo. Ok, maravilha. Então, assim, nós temos muitas entidades, não é? Que são atuantes aqui no campo energético. E isso traz muitos questionamentos, não é? Porque quando fala em entidade, tem logo aquele conceito, olha, é algo ruim. É algo que, meu Deus, vai vir para trazer algum conflito, vai prender, vai agarrar, vai não sei o quê. E nem sempre é assim, não é? Porque existem entidades benevolentes que vêm para contribuir positivamente e outras que nem por isso. Eu hoje recebi aqui uma dúvida, não é? Olha, mas sou eu quem abro o portal para receber essas entidades? Não, não é? Nem sempre é você, mas nós sabemos que nós não estamos sozinhos, não é? Nós estamos aqui num mundo que vivemos em sociedade, então tudo está interligado, não existe separação, não existe o bem e o mal, o certo e o errado, tudo é uma coisa só. Então, eu estou aqui, isso tudo faz parte da realidade, do universo, então eu não tenho que me blindar contra as entidades, mas a partir do momento que eu descubro qual é a entidade,
eu consigo lidar com isso de uma forma mais específica, de uma forma mais profunda. Por quê? Porque eu sei. Uma coisa é se eu vou falar com alguém que eu não sei nem o nome, nem de onde veio, nem para onde vai, nem... Agora, se eu tenho um norte, não é? Olha, então eu sei que é uma entidade humana ancestral. Então, eu sei que tem algum antepassado, não é meu, dessa vida ou de outras vidas, que está interferindo na resolução desse problema. Ok? Eu vou só explicar para vocês, assim, por cima, os gráficos, e depois eu vou falar um pouco especificamente de cada coisa, até mesmo quando eu for contar para vocês os depoimentos de aplicação da mesa, e as entidades que foram aparecendo, eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre elas, não é? O que é entidade subterrânea, não humana reptiliana, insetoide, não é? Sei que isso aqui traz muita curiosidade, e quanto mais... Alguém falou comigo? Não. Então, quanto mais vocês conhecem, né? Quanto mais nós conhecemos a nós mesmos, e também aqui, não é? Tudo que envolve esse conjunto, esse todo, mais próximos nós estamos, não é? Da ascensão, da evolução e da resolução de muitos problemas que nós enfrentamos. Aqui nós temos os gráficos, não é? Da frequência. Vamos dizer que você quer tomar uma atitude de resolução para aquele problema. Precisa conversar com alguém, ter algum tipo de conversa. Você aqui, não é? Pode passar o pêndulo e ver em qual frequência, não é? Qual frequência que essa pessoa está na sua vida, qual frequência dessa conversa que vai ter para você, ou eu quero comprar um terreno, uma casa, qual a frequência, não é, dessa compra vai ter na sua vida? E aqui você vai também poder ver a frequência, a sua própria frequência, não é? Você pode ver aqui, medir a sua própria frequência, como está. E como nós vemos aqui, a maior frequência é a gratidão. E a menor frequência é a vergonha, não é? E acho que quase todos os dias, não é? Nós podemos sentir vergonha de alguma coisa. Então, nada é assim estático, ok? Eu posso estar na vergonha, mas eu também posso, através dos meus pensamentos, através das minhas emoções, através de uma música, através de uma leitura, evoluir para a frequência da gratidão, da conexão, e aí já aumentar aqui a minha frequência. Na mesa, não é? Você vai poder trabalhar de forma também com o pêndulo que vai te ajudar a aumentar a sua frequência. Aí eu vi que eu hoje estou com essa frequência. Então, eu vou abrir uma mesa para mim e quero aqui mais informações sobre o que está aqui baixando a minha frequência, quero ter mais clareza sobre isso. Então, na mesa, nós vamos trabalhar essa frequência. Por quê? Nós atraímos o que somos. Então, eu, às vezes, não tenho percepção do que na maior parte do tempo eu estou sendo, não é? E então, eu vou ficando confuso. O objetivo da mesa é trazer clareza, não confusão, nada disso. Clareza. Alguma dúvida a respeito disso? Perguntas? Ok. Vocês estão me ouvindo, não estão? Sim, doutora. Eu estou a ouvir. Porque às vezes posso ficar sem rede, alguma coisa. Os gráficos, né? Nós temos aqui vários gráficos, vocês podem observar isso. O que acontece aqui? Não precisamos usar sempre todos, mas podemos usar sempre todos. Vamos dizer que nós estamos querendo aqui resolver uma questão que envolve relacionamento. Então, aqui,
tem o gráfico, né, de relacionamento, que você pode ver as intenções que essa pessoa tem ao seu respeito, ou se você estiver praticando a mesa, né, aplicando a mesa para alguém, aquela pessoa que ela quer, saber quais são as intenções daquela pessoa, esse relacionamento. Às vezes a pessoa tem uma boa intenção, né? Às vezes está apaixonada, ou, enfim, tem alguma atração, algum magnetismo, mas vai ser um relacionamento curto, não é? Ou vai ser médio, ou vai ser longo, não é? O que tem aqui para dar nesse relacionamento, e assim, nós podemos ver aqui nessa parte, também, né, saber aqui, quando for um problema de casal, ou mesmo para você, não é? Às vezes você está muito sem energia, talvez esteja precisando mais de uma energia masculina, ou você é um homem, está precisando mais de uma energia feminina, ou mais da sua própria energia masculina. Aqui é muito importante, não é? Nós temos o equilíbrio do feminino e do masculino. Os homens têm energia feminina e as mulheres também têm energia masculina. Então, todos nós temos as duas energias, a feminina e a masculina. Então, aqui temos o gráfico, né, que é importante a gente também ver isso aqui no curso. Cada gráfico desse vai ser explicado detalhadamente e as formas que vocês podem utilizar, não é, durante a aplicação da mesa. Aqui, nesse gráfico, não é, quais são as emoções, não é, as situações que podem estar envolvidas, não é, nessa problemática, não é, que você tá querendo resolver, né? Pode ser miasmas, pode ser aqui vermes, vírus, não é? Então, talvez você vai abrir a mesa para resolver uma questão de enfermidade, e aí aqui esse é o gráfico onde você vai ver todos os bloqueios que estão envolvidos dentro dessa questão a ser solucionada. Dúvidas? Perguntas? Pronto, aqui é o gráfico, né, onde nós vamos do tempo, é o gráfico do tempo, não é? Então, a gente pode fazer perguntas e pesquisar aqui. Eu utilizo muito esse gráfico, né, para descobrir aqui o planeamento de sessões, quantas sessões são necessárias, não é? Vocês podem também, vamos dizer, para essa pessoa, preciso que faça a mesa 2 vezes ou 3. Aqui vocês podem também ver o número de vezes que a pessoa precisa receber a mesa, ou mesmo, quando você for fazer a pergunta à mesa, se pode encerrar, e vamos dizer que a mesa diga que não pode encerrar. Então, você vai aqui nesse gráfico ver quais são, quantos dias, não é, a mesa precisará ficar aberta para aquela sessão. Então, aqui é tudo que você quiser perguntar e que for referente a números, não é? Então, fica aqui essa mesa. Aqui já é uma gama, né, de várias coisas, não é? Juntas. Essa aqui, encolhida, regular, expandida, eu faço muitas perguntas assim, se eu disser dessa maneira para essa pessoa, essa atitude ou essa resposta vai trazer para a nossa relação uma expansão encolhida, regular, uma energia encolhida, regular ou expandida. Isso vai ser muito expansivo, isso vai trazer algo muito bom, né, para essa relação ou para esta situação a ser resolvida, ok? Então, também aqui pesquiso muito da energia, se é aberta, se é média ou se é fechada. Depois, né, aqui nós temos várias perguntas, né? Péssimo, muito mal, regular, bom, ótimo, excelente. Vamos dizer, eu quero... pronto, recebi uma proposta de trabalho, né, que é um assunto inicial que vocês estavam a falar aqui.
O quanto vai ser expansivo isso, é, isso vai ser qual vai ser a atitude do meu chefe para comigo, da equipe, vai ser péssima, vai ser má, vai ser regular, vai ser boa, vai ser ótimo. Então, aqui vocês podem viajar, não é? A fazer perguntas nesse gráfico e ver, é um dos gráficos que eu uso muito. Depois, nós temos aqui os chakras também, não é? Eu posso também pesquisar aqui quais chakras que estão bloqueados, quais precisam aqui de um trabalho mais intenso para desbloqueio, qual deles mais frequentemente costuma bloquear em mim. E aqui, enfim, infinitas perguntas que vocês podem fazer, não é? E ter mais clareza. Esse aqui do percentual, vocês podem utilizar, não é, para várias coisas, mas uma delas quantos por cento a pessoa recebeu dessa mesa? Quantos por cento ela recebeu? Você pode pesquisar aqui nesse gráfico. Então, dúvidas, perguntas? Não. Ok. Aqui é a parte da aura, não é? O que pode estar ali influenciando, né, na sua energia áurica, na sua aura. E já vimos esse, já vimos esse. E pronto. Eu vou abrir aqui o outro. O que vocês estão vendo aí? Estão vendo os gráficos ainda? Sim. Sim. Eu tenho que só achar aqui uma coisa. Olha que alguém entrou aí. Ai, a Ana. Muito bem, agora deixa eu fechar essa imagem aqui.
Eu vou mostrar para vocês agora aqui as cartas, tá bem? Depois a imagem a seguir. As cartas são muitas, tá bem? Eu vou partilhar aqui com vocês algumas, só mesmo para vocês terem aqui a percepção de como isso funciona. Pronto, carta de Lázaro, não é? Na imagem que vem a seguir, depois dos gráficos que eu vou mostrar a vocês, lá tem vários personagens, não é? Então, aqui nós temos a carta de Lázaro. Lázaro foi um homem, não é, que ele morreu, ficou morto 4 dias. Depois, Jesus foi ao encontro dele e ele, pronto, ele ressuscitou, né? Foi aqui essa energia da ressurreição, daquilo que está morto. Então, vamos dizer que aqui no início da mesa é onde você vai tirar a carta. Tem lá a resolução do problema. Você vai tirar a carta, então, imediatamente nessa carta, se aparece a carta de Lázaro, significa que aquela situação é quase que está ali no impossível, né, de se resolver, mas que há solução. Ou seja, é quando você quer trazer solução a algo que seja impossível de resolver. Então, é trazer a energia, não é, desse acontecimento de Lázaro para essa resolução desse problema. Então, aqui tem a mensagem da carta, o que parecia perdido pode renascer, mesmo aquilo que já cheira a fim pode ser restaurado com amor, fé e presença. Então, aqui tem uma orientação, não é, do que é preciso ser trabalhado na consciência, não é, no corpo emocional dessa pessoa, para que haja resolução desse problema. Depois, a explicação sistêmica, como eu disse para vocês, não é? A mesa, ela tem aqui toda essa fundamentação das constelações familiares e do Axis. Então, explicação sistêmica. Lázaro representa aquilo que foi dado como morto no sistema. Uma relação, uma esperança, um talento, mas que pode voltar a viver quando é visto com amor. Então, dentro dessa problemática que vai ser trabalhada, ai, Andréia, mas eu senti que deveria tirar mais uma carta para esta situação. Pode ser tirada, ok? Nada é fechado. É claro que quanto mais cartas você tira, mais informação você vai trazer, e é importante ir devagar em relação a isso, porque tem aquilo que nós estamos preparados para receber de informação. Então, 1, 2 cartas, não é? Vai aqui seguindo, né, a sua intuição nesse sentido. Lei sistêmica, inclusão e reintegração de partes esquecidas. Isso quer dizer que o que esse problema está querendo vir ensinar, mostrar nesta situação é alguém dentro do sistema que foi excluído, não é? Foi, pronto, essa pessoa aconteceu lá qualquer coisa que ela foi excluída. Então, nós sabemos que a exclusão traz desequilíbrio para o sistema, para a vida da pessoa, e isso está a trazer o problema. No curso, não é? Vocês vão ter acesso, por isso que dura um dia inteiro, porque vocês vão ter aqui conhecimento das leis sistêmicas para poder entender e explicar e trazer clareza para você e para a pessoa que está a receber a mesa. Pode ser você mesma. E aqui nós temos sempre uma frase sistêmica, não é?
para a pessoa poder dizer, para ela poder repetir, para ela poder trazer essa transformação, não é, na consciência, que é essa programação neurolinguística, ou seja, eu tenho acesso a um novo ponto de vista, eu logo crio, né, substituo as antigas crenças por novas crenças, e eu mudo o meu sistema. Se eu mudo o meu sistema de pensar, se eu mudo essa programação mental, eu mudo automaticamente, imediatamente, a minha energia. Se eu mudo a energia, eu também trago uma outra energia de resolução para o problema. Então, aqui tem sempre essa frase, não é, sistêmica nas cartas. E aí, nesse caso, não é, aquilo que dormia dentro de mim poderá agora acordar, dou lugar à vida que quer viver através de mim. Então, aqui abre-se um novo espaço, não é, de vida, de forma de viver e de atitudes. Alguma pergunta a respeito disso, gente? Não? Seguimos. Pronto, temos aqui outra carta, não é? Carta de Pedro, a culpa e o perdão. Ou seja, se apareceu essa carta, já sabe que aquele problema envolve muita culpa. Depois você pode voltar lá para a mesa, não é? E essa culpa se vem de algum ancestral, se vem de aqui alguma entidade que está envolvida, alimentando aqui esses pensamentos de culpa, não é? Então, primeiro tira-se a carta e depois, com as informações da carta, você também vai poder fazer muitas perguntas na mesa. Aí, aqui nós temos a mensagem, né? A culpa pesa, mas não é o fim. Como com Pedro, o arrependimento sincero abre o caminho para a reconciliação. Pedro né, foi um discípulo de Cristo e que negou Jesus por 3 vezes. Então, ele, depois dessa vivência, ele carregou uma grande culpa dentro dele, né? Isso foi uma trava na vida de Pedro até que ele conseguisse se libertar disso. Então, há muitas pessoas que carregam bloqueios por culpa que ela carrega, ou por culpa que ela carrega dos seus antepassados e de outras, não é? Ou mesmo está carregar uma culpa que não vem dela, mas vem aqui dessa interferência, não é? De outras entidades que estão a trazer aqui essa confusão mental, não é? E essa culpa, a culpa, ela cega uma pessoa, porque ela não consegue tomar uma atitude clara, ela não consegue fazer escolhas conscientes, porque ela está tomada pela culpa, e uma pessoa sentindo-se culpada, ela faz escolhas como uma culpada, e isso pode trazer uma grande problemática. Explicação sistêmica. Pedro nega Jesus no momento de fraqueza, rompendo com a ordem, reconhecendo a própria culpa, move-se no fluxo do perdão e da restauração. Aqui a lei sistêmica, responsabilidade e reconciliação, ou seja, trazer a inclusão, não é? Novamente, não sentir-se separado, não é, de uma nova vida, de uma solução, só porque sente-se culpado. Então, ter essa clareza, né, de pertencimento ao sistema, independente do que tenha acontecido. Frase sistêmica, reconheço as minhas falhas, encontro o perdão que já existe para mim. E o perdão, não é? Se vocês forem aqui
se aprofundar mais nisso, ele é uma das coisas, não é? É dos maiores, os maiores obstáculos, não é? Que ficam de pé para impedir alguém de alcançar uma solução de um problema. Então, recebeu a carta, já nós, quando estamos a aplicar a mesa, a gente também vai recebendo muitos insights, não é? Até mesmo para as perguntas, até mesmo para utilizar os gráficos, não tem uma ordem, né, de utilizar os gráficos, isso é algo muito sentido na hora em que está a aplicar a sessão. Então, tem aqui uma abertura, não é? Para que seja leve. Aquilo que é pesado não funciona, mas aquilo que é leve, ele traz solução. Alguma pergunta a respeito, meu povo? Nem por isso? Bom, tá tudo certo. Agora eu vou abrir para vocês o segundo gráfico. Tudo bem, o povo está interagindo aqui. Pronto, aqui nós temos, não é, essas imagens, tá bem? No curso vocês vão ter especificamente o que significa essas imagens. Cada uma delas, não é? Essas aqui ao lado, não é? Esses gráficos aqui ao lado. As do meio, daqui a pouco eu vou falar com vocês. Aqui, nesse primeiro, daqui da esquerda para a direita, não sei como é que vocês estão a ver desse lado, mas é o que tem uma estrela mais dourada, está mais dourado aqui, mais preenchido com dourado, é onde nós colocamos o que nós queremos resolver. Atenção que eu quero emagrecer. Emagrecer é muito relativo, mas é aquilo que eu quero criar. Eu quero criar uma vida saudável, um relacionamento saudável com o meu corpo. Pronto. Então, é aquilo que eu quero criar, não é? Eu quero perder peso, eu quero comprar uma casa, enfim. Aqui é aquilo que você quer trazer à existência na sua vida. Então, se eu quero emagrecer, qual é o problema do emagrecer ou do estar acima do peso? Seria aqui uma questão de saúde, não é? Então, eu quero saúde física. Pronto. Nós podemos colocar a saúde plena, que envolve o físico, o emocional e o espiritual. Então, aqui é aquilo que você quer trazer à existência, aquilo que você quer resolver. A cura para a enfermidade tal, não é? Eu quero mais clareza mental. Eu quero a paz na minha família, mais harmonia. Enfim, aquilo que você quer trazer à existência. Depois, do outro lado, que é essa que está menos preenchida com dourado, está mais linhas, aqui você vai colocar o nome, não é, da pessoa, ou vamos dizer que seja uma questão de casal, um divórcio, ou um casamento, ou um namoro, enfim, você vai colocar o nome dos dois aqui. E, né, se for o caso, outros casos, se é uma pessoa só, um problema específico, vai colocar o nome aqui. André, de preferência o nome completo, tá bem? De preferência.
Pronto, eu não vou estar aqui a explicar cada gráfico desse, mas cada um tem aqui uma energia muito poderosa e que dentro do curso eu vou estar falando para vocês o que cada gráfico, né, a energia de cada gráfico vai trazer para vocês. Pronto, aqui aonde nós abrimos, né, fazemos a abertura da mesa, aqui é onde está essa cruz, ok? A Arca da Aliança representa os elementos da criação, que depois eu vou falar para vocês no curso o que são os elementos da criação. Quando nós convocamos os elementos da criação para contribuírem para a solução de um problema, olha, eu só tenho a dizer a vocês que é algo sobrenatural que acontece, ok? Porque o que acontece? Muitas vezes nós nos desesperamos porque a gente vê muito a nossa limitação. E se eu vejo a minha limitação como humano, né, como essa experiência terrena que eu estou vivendo, como esse corpo físico que eu estou vivendo nesse momento, estou a utilizar, eu vou buscar essa informação, essa ajuda em coisas que são maiores do que eu, não é? Então, eu vou aos elementos da criação. Então, a Arca da Aliança representa esses elementos da criação. Nós temos aqui vários personagens, não é? Essas pessoas foram pessoas que viveram experiências muito profundas e numa época, não é, em que não tinha tudo isso que nós temos hoje, toda essa pressão, não é, externa aqui de muitas distrações, vamos dizer assim, e são pessoas que tiveram uma intimidade muito grande com o divino. Aqui não se fala de religião, mas de pessoas, assim como nós também reconhecemos aqui a importância de muitos autores, não é? Eu leio muito o Joe Dispenza, eu leio tantos autores que para mim são tão importantes e que contribuem tanto para a minha transformação e para a resolução de situações na vida dos meus clientes. Aqui eu escolhi essas pessoas, porque aonde que eu vou buscar, não é? Muitas vezes, quando eu estou preocupada com alguma situação, é aqui que eu vou buscar o conhecimento, o que essas pessoas fizeram nessa situação difícil. Então, eu recebi aqui que deveriam ser esses personagens, essas pessoas a estar na mesa. E mesmo porque algumas entidades que vocês viram ali no gráfico, não conseguimos, nessa humanidade aqui, nesse século, né, ou mesmo nesse ponto de evolução, por mais que a gente conheça aqui até pessoas que são muito evoluídas, que se fala, uau, essa pessoa, nossa, ela está lá num estágio, meu Deus, anos-luz. Nem ela, muitas vezes, vai poder ter acesso à comunicação com essas entidades para que elas soltem aquela situação a ser resolvida. Exemplo, não é? Eu fui aqui, coloquei uma situação para ser resolvida, uma situação que eu não podia fazer nada, não é? Nada, eu não posso fazer nada, eu só posso ter fé, orar, fazer aqui a mesa, não é? Mas totalmente fora do meu controle, e apareceu uma entidade, não é? Que é aqui foi a subterrânea, e foi uma reptiliana, e uma outra lá. E o que acontece? Eu tenho aqui a licença, né, do Axis para poder comunicar e pronto, fazer a facilitação das entidades. E eu perguntei na mesa se resolveria, se eu fosse ali facilitar essa entidade. E a mesa disse que não. E depois, também aqui, perguntei se, pronto, uma outra pessoa que eu considero muito evoluída, se ela teria permissão, acesso, se ela conseguiria acessar a comunicação com essa entidade. E a mesa disse que não. Então, eu parti aqui para esses personagens, né, para essas pessoas
estão aqui nessa mesa. E pronto, algumas delas, sim, deram positivo, elas poderiam acessar. Então, eu girei o pêndulo, não é? E pedi a contribuição de Paulo, a contribuição de Elias, todas as que me apareceram positivamente e que poderiam ter acesso a essa entidade para comunicar com ela, para que ela, pronto, liberasse ali essa situação. Alguma dúvida, alguma questão? Vocês não estão com vergonha não, né, gente? Porque por tanto de coisa que eu já falei aqui. Pronto, né? Então, aqui, nós começamos a mesa, não é? Abrimos a mesa aqui e tiramos a carta, não é? É assim, há pessoas, não é, que... pronto, tem aqui como se fosse uma, entre aspas, né, uma purificação dela mesma, que está a aplicar a mesa, e da outra pessoa que está a receber. Eu, particularmente, não faço isso. Mas se é o que você sente, se a tua intuição diz que isso faz sentido, o faça. Tá? Eu abro a mesa, coloco ali o problema a ser resolvido, a pessoa em questão, para que veio buscar a solução do problema, e faço aqui a mesa, né? A carta, que vai trazer ali informações para o campo. A seguir, não é? Já partimos ali para a limpeza dos chakras, não é? E depois da limpeza dos chakras, depois de você trabalhar a parte dos chakras, é que nós seguimos para os gráficos, tá bem? Porque assim já fica mais equilibrada a energia mesmo da própria pessoa que está a receber a mesa. Perguntem-me, gente, por favor. Perguntem coisas. As cartas que tu falaste são mais do que estes personagens que estão nesta mesa. Muito Ou são mais. Muito mais. Não, aqui tem muita coisa. Assim, tem para aí mais de 30 cartas, são, acho que para aí quase 40 cartas, tá bem? Eu só mostrei algumas para vocês terem uma ideia do que são as cartas e de como elas vão funcionar, tá bem? Todas têm aquela estrutura que vocês viram, é a estrutura da carta. A mensagem, a lei, a frase, o que está ali envolvido na problemática, tá bem? Perguntem-me. Pronto. É assim. Então, vou fechar aqui. Quando nós vamos aplicar a mesa, nós abrimos a mesa, tá? E já podemos aqui ir também passando o pêndulo dentro, aqui em cada imagem dessas, não é? Que estão aqui abaixo da onde se coloca o nome das pessoas e os pedidos. O que acontece? No início, você vai já perguntar quem vai ser contribuição para essa mesa. Então, você vai colocar o pêndulo em cima de cada figura dessas e de cada pessoa dessa aqui, da abertura da mesa, porque nem todos vão estar envolvidos para esta situação, não é? Então, às vezes, dependendo da situação, não vamos precisar pedir contribuição nem de Thalita, nem de Lázaro, nem de Paulo, às vezes de todos, às vezes só de 3 ou 4. Isso aqui você vai girar o pêndulo em cima de cada pessoa e cada gráfico também, porque às vezes você, passa em todos. Não é assim. A mesa ela vai te dizer, não é, ali quais são os que vão ser contribuição para a resolução desse problema. Tá bem? Então, eu agora vou falar para vocês, não é,
alguns depoimentos, vou parar aqui a apresentação, em que eu fiz a aplicação da mesa. Um deles, né, um desses depoimentos eu tenho um robô, não é um robozinho que limpa o chão. E de repente aquele robô não quis mais conectar ao Wi-Fi. E a minha intuição dizia que aquilo não era algo só mesmo humano, não é uma falha daquele material, que tinha envolvido alguma questão ali espiritual, alguma questão além disso. Então, eu falei, antes de eu levar para assistência, eu vou aqui abrir a mesa, não é? Para isso. Mesmo porque, o que é o robô? Ele me ajuda na limpeza da casa. E o que é a casa? É uma extensão de quem eu sou, é uma extensão de mim. Eu, quando vejo a minha casa muito bagunçada, eu sei que tem alguma coisa que está me gerando ansiedade, que não está sendo leve para mim, então isso acaba pesando, e eu já sei que a minha casa, quando a minha casa está com pouca bagunça, está assim, mais arrumada, eu já sei, olha, está aqui muito mais leve. Então, o robô, para mim, ele é algo muito importante, ele diz muito sobre a minha casa, a organização da minha casa, eu falei, então, peraí, se isso que limpa tanto, não é, e que deixa tudo aqui incrível, está com problema, isso pode ter a ver com algo mais além do que só o físico. E me apareceu uma entidade não humana insetoide, ou seja, é uma entidade extraterrestre. E aí, ok, e ela era no Wi-Fi mesmo, né, eu fiz a facilitação ali na questão do robô, abri a mesa, pedi contribuição e tal, mas vi também que estava também vindo na minha rede, no meu Wi-Fi. E aquilo que não estava ligando, o robô não ligava, depois que eu apliquei a mesa, não é? Ele, pronto, de repente, o Wi-Fi conectou e ele voltou a funcionar, ele carregou e ele voltou a trabalhar como se nada houvesse. Então, mesmo para coisas que aparentemente são simples, não é? Você pode, sim, abrir a mesa e vai ser contribuição e ver, sim, qual é o tipo de entidade que pode estar ali envolvida naquela problemática. Uma outra situação que eu vivenciei, eu estou contando das mais leves para depois as mais intensas para vocês. Depois, eu no dia... acho que foi semana da Páscoa, por aí, eu mandei um lote de mensagens, não é? Usei uma aplicação para enviar mensagem para múltiplas pessoas, e, de repente, o meu WhatsApp bloqueou mesmo, o WhatsApp excluiu o meu WhatsApp completamente do sistema, e aí eu falei, cara, será que alguém bloqueou? Será que foi alguma entidade? Porque era uma mensagem muito espiritual para as pessoas, e coloquei na mesa, não é? E apareceu simplesmente a entidade humana, não apareceu mais nenhuma outra. Falei, pronto. Então, foi alguma coisa que infringiu, sim, alguma regra do WhatsApp, e eu fui bloqueada, pronto, pelas pessoas que ditam as regras naquele sistema. E perguntei na mesa, não é, se aquilo seria resolvido rapidamente, se não seria resolvido, se eu perderia o meu WhatsApp, e pronto. E a mesa me deu a resposta de que sim, seria resolvido e que não teria aqui muita demora na resolução. De fato, no dia seguinte, é claro que eu fiz uma comunicação no WhatsApp explicando o que se passou, e eles voltaram com o meu WhatsApp novamente. Eles não excluíram completamente e me devolveram a minha conta do WhatsApp. Pronto, então, aqui, isso me deu clareza, porque, e paz, não é? Só de eu pensar que poderia ter sido alguém que fez isso ou aquilo, ou mesmo uma entidade ter se envolvido nessa situação, isso deixa a gente mais ansioso. Então, ao aplicar a mesa, que seja para questões que sejam, para você, talvez simples ou mais complicadas, paz, não é? É trazer essa paz.
E uma das vezes que eu apliquei a mesa aqui para uma questão, não é só minha, não é, mas envolvem aqui milhares de pessoas, e é uma coisa que pronto, envolve aqui mesmo a questão da humanidade em si. Eu fiz isso de madrugada, e senti aquela paz depois que eu que eu apliquei a mesa. Aquela situação estava estagnada, nada se resolvia, ninguém se movimentava. Olha, é isso mesmo. Pronto, é uma questão mesmo da mundial, não é uma questão, não é uma questão só minha. E foi no dia que deu o apagão, não é? E eu sei que mexeu muito com a eletricidade da Terra quando eu apliquei a mesa. E a partir dali eu vi muita movimentação na resolução dessa causa, não é, que eu também não tenho controle nenhum dela. Depois, também, não é, situações assim que eu estava, pronto, uma dor, não é, como fosse uma rinite, uma sinusite, uma coisa dessas, e eu, pronto, apliquei a mesa, não é, e tive aqui também solução, e que isso não é algo de hoje, é algo que já sinto aqui há alguns anos, não é? E graças a Deus também fiquei bem dessa situação. Pronto, uma pessoa que estava doente, não é? Também fiz aqui a mesa e pronto, ela ficou bem. Não estava a funcionar os remédios, e a partir dali da aplicação da mesa, os remédios passaram a funcionar, não é? E ter resultados positivos na recuperação da saúde daquela pessoa. Então, há coisas que, por exemplo, tem lá um quisto, tem lá alguma coisa, e você vai aplicar a mesa e aquilo pode desaparecer. Mas há coisas que você vai aplicar a mesa, e o que vai acontecer na mesa? Por exemplo, eu já fiz vários exames e não descubro o que é isso. Ou então, isso já fiz várias coisas e isso não se resolveu. A partir do momento que você abre a mesa, que você aplica a mesa, que você vai ter todas as informações que a mesa vai te trazer, isso vai trazer aqui uma nova consciência, uma nova energia, e às vezes o que não tinha resultado, o que não funcionava, vai passar a funcionar, né? Então, você pode colocar ali qualquer que seja a questão. Perguntas? Zezinha, você quer me perguntar? Você está sorrindo? Hélia? Hã? Pronto, gente, é assim. Então, eu vou seguir aqui. Vou seguir, só um minuto. É isso. E aí, como é que vai funcionar aqui? Só um segundo, gente, espera aí. Eu vou só falar mais umas coisinhas para vocês aqui, para esclarecer um pouco a respeito do gráfico, que eu acho que é importante para vocês.
Pronto, eu vou querer falar um pouquinho com vocês aqui a respeito das entidades, tá bem? Que eu sei que é algo importante que vocês possam saber um pouquinho mais. Claro que na aula, no curso, é com muito mais profundidade. Eu já não vou mostrar o gráfico, porque eu sei que vocês já viram aqui o gráfico, certo? Querem que eu abra o gráfico novamente? Ou nem por isso? A Joana quer. Então, vou abrir, Joana. Só um minutinho. A Marta. Marta entrou agora. Seja bem-vinda, Marta. Vamos aqui partilhar. Janela. Tem que abrir o gráfico aqui. Conseguem ver aqui o gráfico das entidades com facilidade? Conseguem ver? Eu estendi bastante. Não se vê nada. Ah, não se vê porque eu não estou partilhando. Convém partilhar, né? Agora vem. Sim. Sim, tudo bem. Pronto, então eu vou falar aqui com vocês. Sim, Joana, vem o pêndulo, tá bem? Vem o pêndulo, vem as pedras também dos chakras, tá bom? Vem, como eu disse para vocês, o material digital e vem uma impressão, tá bem? Vocês vão levar uma mesa já impressa para poder utilizar, mas vai ter disponibilizado o digital para vocês imprimirem quantas quiserem. O que vocês estão a ver? Estão a ver o gráfico ou estão a ver outra tela? Outro ecrã? Só o gráfico. Perfeito. Pronto. Então, nós vamos aqui ver a parte, não é? O que indica aqui, não é? A atuação dessas entidades, não é? Dessas entidades que possam estar envolvidas. As entidades não são para ser temidas, não é? Não é nada que você deva ter medo. Porque ter medo é como se existisse uma separação. Ah, isso é mal, não é? Isso é. E não é nada disso. Isso é o que é, não é? E eu só preciso lidar com respeito e com conhecimento, não é? Não é colocar isso num lugar de é maior do que eu, num lugar de vai me fazer mal. Por quê? Porque você está colocando dentro da sua energia esse julgamento, essa separação. Então, eu quando olho para as entidades, ok, apareceu aqui na mesa, é essa entidade, então como que eu vou fazer, como é que eu vou resolver? Aqui é assim, quando eu identificar qual é a entidade, eu vou colocar ali na mesa e vou pedir a contribuição dessas pessoas que estão na mesa para poder, não é, aqui ajudar, até mesmo a comunicar ou acessar, né, dependendo aqui
da onde o local, não é? Aonde isso está. Nós, como eu disse para vocês no início, não podemos ter acesso, mas aquelas pessoas que estão lá já no princípio da abertura da mesa, sim, tá bem? Então, vamos falar aqui das entidades terrestres. As entidades terrestres envolvem os desencarnados, não é? Quando uma situação ou uma pessoa pode estar sendo influenciada por essa entidade, geralmente, não é? É aquela sensação de peso no corpo, são vozes mentais que não parecem, não é? Que são suas, medo do escuro, arrepios, falta de clareza mental. Então, aqui você já sabe que pode ter algum desencarnado envolvido. Ou seja, a pessoa que vai, ou você mesma, né? Você pode aplicar a mesa para si ou para o outro, as informações que ela vai te dando, você, no início, já vai aqui sentindo quais são as possíveis entidades envolvidas na situação, não é? E o que geralmente aproxima mais, não é? Abre aqui um espaço para os desencarnados, não é? São os apegos emocionais, não é? A culpa, o medo, o desconhecimento, né, da própria morte. Então, muitas pessoas, às vezes, se ligam aos desencarnados, não é? Por afinidade energética, não é? Por vínculos emocionais. Pode ser dessa vida ou pode ser de outras vidas, isso aqui não é muito variável. Depois temos os obsessores, não é? Ai, mas às vezes uma pessoa tem uma rusga com você, ou tem ali uma situação, ou aquele ambiente, não é? E você está ali percebendo que há. Claro que quando você colocar na mesa, ela vai te trazer essa clareza do que está envolvido. Então, aqui, os obsessores, não é? Que estão também inclusos nos terrestres. Quais são os sintomas que indicam que pode haver entidades obsessoras envolvidas? São pensamentos destrutivos. Ai, eu tenho vontade de morrer. Né? Pensamentos suicidas, pensamentos aqui de autodestruição. Olha, eu vou me largar na bebida, eu vou fumar até não poder mais. Eu vou comer até explodir, não consigo parar, não é? Isso são comportamentos autodestrutivos. Então, pode ser que tenha a ver aqui. Um dos sintomas que indicam, não é? Isso aqui, como eu digo para vocês, não é nada fechado, tá bem? É só estou a esclarecer vocês o que pode estar envolvido. Pronto, isolamento, né? Sensação de querer se isolar, se afastar das pessoas, de ficar mais ali numa zona mais escura, né? Menos iluminada. E doenças, toda hora uma doença, não é? Recorrente, sem explicação médica. Melhora uma coisa, daqui a pouco piora outra, mexe aqui, vai acolá. Então, essas doenças recorrentes, muitas vezes sem explicação, porque apareceram ou que não somem, não é? Ou são aqui uma encaixada na outra, é num, é no outro, dentro do seu sistema. Então, é um dos sintomas possíveis de que alguma entidade obsessora esteja envolvida, tá bem? Geralmente, os obsessores, não é? Podem ser espíritos vingativos, entidades contratadas por magias, ou alguma alma, não é, que ainda não fez ali a passagem e guarda uma mágoa, uma dor muito profunda dentro da situação dos envolvidos. Ancestrais, não é? Os ancestrais, você já sabe, não é? São pessoas que fazem parte do seu sistema, avós, tataravós, bisavós, tios, primas, não é? Enfim, pessoas que são seus ancestrais que vieram antes de vocês. Geralmente, quando tem a entidade ancestral envolvida, ok, o sintoma mais claro é a repetição de padrões, não é? Uma doença que todo mundo vai, cada um, a hora um da família aparece com ela. Uma falência, vários negócios, né, coisas que vão falindo,
abre uma coisa, não dá certo, ou dá e depois vai tudo abaixo, perde o negócio todo, daqui a pouco tem que reconstruir do zero e tal. Então, repetições, relacionamentos abusivos, presença de abusos recorrentes, não é, que seja psicológicos, físicos, mentais, seja como for, repetição, tem aqui alguma entidade ancestral envolvida. Sensação, né, de carregar algo que não é seu. Ai, cara, eu estou aqui nessa situação, mas eu acho que isso não é meu. Né? Eu carrego isso, esse peso, esse pensamento, essa situação complicada da vida que não vai para frente, e eu acho que isso não é meu. Então, aqui pode ser que tenha esse envolvimento de uma entidade ancestral, né? Dificuldade em prosperar, sentir-se livre. É isso. Perguntas, meu povo? Ok. Então, vamos nas entidades intraterrestres, ou seja, elas são subterrâneas, são intraterrestres. Sintomas possíveis, não é? Por isso que nem tudo é uma entidade ancestral, não é? A sensação de você estar presa num padrão, mas já fiz tantas constelações, eu já fiz não sei quantos reikis e não sei quantas, não sei o quê, pai, o negócio não consigo largar o fumo, não consigo ser feliz nisso aqui ou naquilo ali, não é? A sensação de estar presa num padrão muito profundo e antigo, não é? Isso aqui pode estar envolvido mesmo essas entidades intraterrestres. Medos irracionais, cara, eu tenho medo disso, medo daquilo, medo escuro, medo da barata, medos assim que você olha, você fala, cara, não faz sentido, você está louca, não é? De ter medo disso, mas eu tenho medo e ponto, não é? Então, pode ser que esteja aqui essa entidade envolvida. Paralisia espiritual, não há evolução, há uma estagnação, não é? Então, você pode estar aqui sendo influenciada por essa entidade intraterrestre. Quem costuma ter muitos sonhos com túneis, cavernas, não é? Ou símbolos muito repetidos, olha, eu sempre vejo esse símbolo. Muito possivelmente tem aí essa entidade intraterrestre a influenciar, tá bem? E como é que elas atuam, as intraterrestres, não é? Elas atuam em bloqueios, não é? Inconscientes, profundos. Você não tem noção daquilo, só simplesmente age daquela maneira, sente daquela maneira e vai aqui, não é? E é influenciado nesses sistemas de crenças, de controle mental, não é? Ativação de memórias de civilizações antigas, não é? Em que algum momento a sua alma possa ter aqui vivido. E as extraterrestres, né, gente? Elas existem mesmo. Não é uma história, uma conversa, uma mentira, uma falácia. Existem, ok? Simplesmente existem. Ai, mas eu posso ser abduzida, gente? Esqueça isso, não é? Vamos olhar para o que é, tá bem? Aqui na mesa, a intenção é resolver o problema, não é trazer outros, né? Então, é olhar para o que é, sem medo, sem julgamento. O que é isto? É isto. O que faço com isto? Isto. Ok? Então, vamos lá. Existem as extraterrestres benevolentes, não é? Que elas vão trabalhar na expansão da consciência, na ativação do DNA, não é? Do ADN, aqui é o ADN, a abertura dos chakras, não é? Uma cura multidimensional. Eu sei que muitos de vocês aqui, não é? Já estudam sobre isso, já também têm contato com os arcturianos, pleidianos, sirianos, entre outros, ok? E assim, muitas coisas, não é, que vêm, por exemplo, as barras de Axis, em algo que não é dessa Terra, ok? É algo sobrenatural que vem aqui de um espaço, né, extraterrestre mesmo, ok? E
é um grande privilégio, né, que alguns de nós possa receber essas informações, ter acesso a essas ferramentas, e eu vejo aqui a mesa, né, recebi essas informações de muitas, né, muitos aqui, muitos seres benevolentes, divinos, que trouxeram para mim essa ferramenta, para partilhar, para multiplicar, para trazer solução. Geralmente, não é, aqui, quando essas entidades estão envolvidas, não é, sonhos com luzes, estrelas, seres de luz, tem uma intuição muito apurada, muito elevada, não é? Um amor pela humanidade, um amor universal, um amor assim que lança fora todo julgamento, tem lá, né? Essa entidade extraterrestre benevolente. Tem também os negativos, que são manipuladores, não é? Geralmente os sintomas é como se você estivesse sendo vigiado, manipulado, né? Tem dificuldade de manter o foco, tá? E tem muitas perturbações no campo eletromagnético, não é? Tá ali mesmo, uma hora tá bem, outra hora cai tudo, né? Como se desligassem assim o interruptor da eletricidade e vai tudo abaixo, tá bem? Então, pode ter aqui esse envolvimento. Ok? O grupo dos reptilianos, que vocês vão ver aqui, a entidade não humana reptiliana, está inclusa dentro desses extraterrestres que são negativos. Ok. Joana, assim, não tem um tempo. Queria entender melhor a sua pergunta. Você diz a sessão da mesa se leva 1 hora, meia hora, é isso? Ah, ok, pronto. É assim, não tem um tempo fechado, não tem um tempo certo. Ela pode ser muito rápida, não é? Eu acho que para ir, né, enfim, de 20 minutos para mais, tá bem? Mas geralmente é ali por volta de 20 minutos ou 1 hora. Isso aqui vai muito, vamos dizer, que você esteja aplicando para si mesmo. E ali surgem muitas perguntas, e você vai perguntando na mesa, você vai sentindo de pedir mais contribuição aqui na mesa, aquelas pessoas que estão ali, não é? No primeiro slide. Isso aqui vai dependendo muito por exemplo, se você vai aplicar para alguém, e aí a pessoa ela vai te fazendo perguntas e tal, ou você sente que, dependendo, veio um insight e ela começou a falar alguma coisa que ela lembrou, que veio para ela, algo que ela nunca viu e ela passou a ver a partir do momento que foi aplicada à mesa, e aí você vai, pronto, conversar ali. Então, não tem como aqui te dizer o quanto tempo ela pode durar. Isso aqui vai depender muito de N fatores durante a aplicação. Né? Tá bem? Eu vou apresentar para vocês aqui um outro gráfico, que é o gráfico da aura, não é? Querem ficar mais um pouquinho ou já devo encerrar? Dizem lá. Fico mais um pouquinho? Olha que a Zé está quase certa, que vai fazer mais 11. Manda a mãozinha aí para cima, que eu vou, então, falo um pouquinho mais da aura. Se não mandarem mãozinha para mim, eu já encerro já e fica para o curso, para quem quiser fazer. Olha, vocês não mandaram mãozinhas, eu vou encerrar mesmo, viu? É assim, Gilda, só você mandou mãozinha. Tem que ter mais mãozinhas aí para mim, porque... Ah, muito bem, esse povo está reagindo agora. Ok, ok, então tá bem. Então, deixa eu abrir aqui. Bom, continua aqui onde eu já estava. Opa.
abrir aqui outro. Aqui mesmo. Tá leve, gente? Vocês estão gostando? Tá assim muito maçante ou tá leve? Tá tranquilo? Tá de boa? Diz, Manu, quer perguntar alguma coisa? Pode dizer. Manu levantou a mão assim. Eu acho que ele tá de leve, tá de boa. Então vamos lá. Manu, o teu micro está desligado, eu não estou a te ouvir. Está desligado, tem que ligar o micro. Mas eu vou então aqui falando já do... Vocês estão a ver o gráfico da aura, gente? Ok. Tudo bem. Então vamos lá. Gráfico da aura. Da aura, né? Mania de falar áurea. É que a boca vai para o áurea. Então vamos aqui, não é? Geralmente, eu vou só falar para vocês quando tem aqui algum bloqueio, né, uma dessas questões aqui na aura, quais são as sensações, o que tá bem? O que pode estar aqui aparecendo? A sensação, né, quando fala rachaduras e fissuras na aura, normalmente essa pessoa está a sentir aquela sensação constante de cansaço, sentindo muito vulnerável, muito insegura, não é? Dificuldade em manter a própria energia, sabe? Tu passa no mercado, tu entra assim num lugar e sente como se aquela coisa te cobrisse ou entrasse em você ou te mexesse com seu campo energético, né? Então tem dificuldade em manter a própria energia, é aquela pessoa esponja, entra no hospital, fica mal, entra num mercado qualquer, fica mal, porque pronto, são muitas energias ali envolvidas e a pessoa vai absorvendo aquilo tudo, não é? Então, aqui indica que existe uma rachadura, uma fissura nessa aura, e automaticamente, se ela está muito esponjosa, absorvendo isso, porque tem uma fissura, uma rachadura nessa aura, não é? Ela vai estar mais suscetível a doenças, não é? E a influências externas, psíquicas, espirituais e pronto, por aí vai. A presença de desencarnados, não é? Está ali agarrado ali na tua aura. Pensamentos repetitivos, que não parecem ser seus, tá bem? Mudanças de humor repentinas. Eu estou de boa, daqui a pouco eu estou virada no samurai, não é? Ou então eu estou super felizinha, daqui a pouco eu estou lá embaixo, querendo encontrar um buraco para me enterrar, não é? Então, assim, e isso repentinamente. Claro que a mudança de humor é natural, é normal, não vamos estar sorrindo o tempo todo, mas também não vamos estar tristes o tempo todo. Mas se for muito repentino, num curto espaço de tempo, pode ter aqui a presença, não é, de desencarnados que estão acoplados à aura. Cansaço sem causa aparente, dormi bem, comi bem, tive até um dia muito incrível, mas caramba, parece que eu estou aqui com 10 quilos, não é, de peso em cada perna. E dificuldade para dormir, não é? Às vezes tem aqui alguns encarnados acoplado à sua aura, e aqui na mesa você vai ter essa informação. Imprints, não é? Que são memórias energéticas. A repetição de padrões, não é? Não consigo atrair parceiros que não sejam abusivos, não é? Aqui pode ter aqui esse imprint,
né, dentro da sua própria aura. Ou então, reações desproporcionais, certos gatilhos, alguma coisinha, uma gotinha d'água vira para você uma tempestade, assim, é desproporcional o problema da sua reação. Então, aqui esses imprints que você pode carregar da sua mãe, da sua avó, do seu pai, de pessoas, de uma amiga, né, que para você é aquela pessoa que influenciou muito na sua vida, de mesmo assim, enfim, qualquer pessoa que entrou no seu campo sistêmico e foi muito ligada a você pode estar aqui carregando aqui alguns imprints, não é? Memórias energéticas dessas pessoas. Medos sem explicação, sem lógica. Ai, porque meu filho, ou eu, ou conheço fulano de tal, né? Ou esse cliente veio para você, tem medo aqui de voar, nunca voou no comissionário, não sei o quê, tal. Olha, mas tem aqui esse medo absurdo, não é? Então, significa que pode ter ali algum imprint energético na aura dessa pessoa. Baixa energia, né? Dali refere-se que essa vibração da aura está fraca, não é? Está sem brilho, está densa. Isso pode acontecer por exaustão, por falta de sono, por uma alimentação muito baixa, falta de sol, não é? Ou algum acontecimento, ou alguma situação na sua vida que te deixa imensamente triste, ambientes muito tóxicos, não é? Uma ausência de um propósito. Então, aqui pode estar a interferir na vibração da sua aura, não é? E o que são os sintomas comuns quando você está com baixa vibração da aura, não é? É o desânimo, é a vontade mesmo de pronto, se pudesse apagar do mundo, apagava-se, não é? Dificuldade de concentração e muita vulnerabilidade às energias que estão externas a você, que não são suas, mas pronto, qualquer coisa acaba por te afetar e te deixar fora do centro, tá? Tem aqui também os ganhos secundários e laços negativos. Isso aqui são vínculos inconscientes, não é? Com a dor ou padrões negativos que te trazem sofrimento e que, de alguma maneira, ok? Inconscientemente te traz um benefício oculto. Então, eu tenho um ganho secundário com esse sofrimento, com essa labuta, com essa dor, com esse problema, com essa doença, com essa ausência do dinheiro, entende? Nem tudo assim, mas o que eu ganho com isso? Conscientemente, talvez você não saiba, mas está tendo algum ganho secundário com isso, né? E laços negativos, ou seja, você está inconscientemente enlaçado aqui a alguma situação, a alguém, né? E são pactos inconscientes, às vezes para pertencer à família, escolhemos sofrer, fazemos escolhas que levam ao sofrimento somente para pertencer, olha, eu sofro como tu, então não se permite ser mais feliz que o pai, que a mãe, ou que seus ancestrais, porque considera que aquilo seria uma traição e poderia ser excluído do sistema, não é? Então, aqui são pactos inconscientes, responsabilidades inconscientes que são assumidos aqui dentro da sua história, não é? Crenças, tá bem? Crenças que são herdadas. Eu não mereço ser feliz, não mereço ser amado, não mereço isso ou aquilo. Tem aqui muitas crenças, não é? Que possam estar envolvidas, não é? Nessa questão do merecimento, do relacionamento consigo próprio, da autoaceitação, da liberdade de viver, de escolher, diferente, não é? Do que é aquilo que está ali. É isso, meu povo. Tá? Resumidamente, poderia passar horas a falar com vocês aqui, e pronto, o curso vai ser, vocês imaginam se eu já passei aqui para ir 2 horas a falar para vocês, resumidamente, aqui da mesa, imagina no curso o acesso a quantidade de informações importantes, esclarecedoras, não é, que vocês vão estar aqui usufruindo, tá, disso. Então, vamos lá, falar para vocês o curso, né? Para quem quer fazer o curso, o valor vai ser 160 euros,
tá bem? Eu tenho 2 datas disponíveis. O curso vai ser dado de forma híbrida. André, o que é isso? Ele vai ser presencial e online. Eu vou estar no meu espaço, né, na clínica, e as pessoas que forem aqui da região das proximidades vão poder estar aqui, e eu vou estar dando curso ali no presencial. E, ao mesmo tempo, ele vai estar sendo transmitido online e gravado, não é? Para que quem não puder estar aqui, as pessoas que são de outros países, não é? Ou, pronto, são de outras cidades mais distantes, vão poder fazer e acompanhar o curso online e aprender, né? E depois isso tudo fica gravado, tanto para quem está no presencial, quanto para quem está no online. Então, é híbrido, ele acontece ao mesmo tempo presencial e online, tá bom? As datas que eu tenho agora para o curso vai ser no domingo, dia 18, e no domingo, dia 25, tá bem? O curso é um dia inteiro, a gente vai começar de 9h30 da manhã e vamos até ali por volta das 6h30 da tarde, tá bem? Paramos para almoço? Paramos. Também temos aqui alguns timers, não é? Para a gente dar aqui uma refrescada, beber uma água, um lanche, sim, mas a duração do curso vai ser aqui uma manhã e uma tarde, tá bem? Até o fim da tarde. E é isso. Outra coisa. Eu também vou abrir, não é? Para quem quiser fazer a mesa e receber da mesa, não é, em grupo. Ou seja, nós vamos colocar uma questão, vamos dizer que seja aqui desbloqueio financeiro, ou mesmo desbloqueio de relacionamentos, ou mesmo cura de enfermidades, enfim, tem aqui uma infinidade de temas, não é? Estou só dando um exemplo, e eu vou abrir o tema desse mês. Ainda não vou divulgar para vocês, porque eu ainda estou aqui a trabalhar, né, qual vai ser o tema primeiro, como mais contribuição para quem quiser receber da mesa em grupo. E como que funciona isso? Eu vou abrir a mesa e as informações vão vir e eu vou falar dentro da energia do grupo. E todos vocês, né, todos do grupo, vão receber ali da energia dessa mesa para resolução 18 e 25, ou seja, quem quiser fazer no dia 18 pode, quem quiser fazer no dia 25 também pode. Agora, de maio. Como vocês estão no grupo, eu ainda vou incluir, acho que algumas pessoas nem todas estão, mas eu depois vou incluir no grupo, porque ali eu vou colocando as informações de novas datas, tá bem? E também de quando tiver aqui para receber da mesa em grupo, tá bom? Basicamente é isso que eu tenho para falar para vocês, e quero que vocês também aqui depois podem enviar no grupo, quem quiser, né, já receber, já fazer o curso, ou no dia 18, ou no dia 25, tá bem? Pode me dizer, e aí a gente vai aqui se organizando para fazermos o curso. E também depois vou divulgar ali a temática da mesa em grupo. O valor para receber a mesa em grupo são 12 euros, tá bem? Você já estando no grupo, entra no grupo e vai receber da mesa. Depois, no próximo mês, eu vou abrir um novo tema e vou dizer para vocês. E aí as pessoas vão escolhendo quem quer continuar e receber, não é, ali em grupo, e depois, pronto, quem quiser também não continua, quem quiser continuar, continua, pronto, mas vai ser sempre 12 euros, não é, para receber ali da mesa em grupo, tá bem? E para vocês que querem também trabalhar com a mesa, não só para uso pessoal, mas para uso também, né, com outras pessoas, profissionalmente, vocês também vão poder montar os seus próprios grupos, ok? Há pessoas aqui que já têm grupos, falo com a família, falo com os amigos, falo com colegas, também vão poder aplicar a mesa para o grupo.
da aula, não é? No curso, eu vou aplicar uma mesa em grupo, para vocês saberem como podem fazer também dentro para vocês, né? Do grupo mesmo específico de que cada um queira interagir, queira fazer. Meus amores, temos algumas questões a respeito disso. Uma coisa, não é, para quem já confirmar, não é, confirmar hoje aqui, que quer fazer o curso, me dá o ok aqui, pode ser agora, pode ser pelo WhatsApp, tá bem? Eu particularmente vou dar para vocês uma mesa, tá bem? Eu mesmo vou aplicar a mesa à pessoa, e também, se precisar aqui de uma sessão extra, seja dentro de uma ferramenta que eu utilizo, que é a hipnose, o PNL, as constelações, também vai ganhar essa sessão, tá bem? Mas é para quem poder confirmar aqui, mesmo que você confirme, pronto, que seja para o dia 18, que seja para o dia 25. Esse presente é para quem já for poder fazer o curso agora ou no 18 ou no 25, tá bem? Perguntas, meu povo? Hã? Tá tudo esclarecido? Boa noite, Andreia. Diz, Manuela. Os 160 € já com as 2 mesas impressas, Kit as pedras Uhum. e o pêndulo. E o pêndulo, exatamente. O pêndulo, eu tenho que mostrar o pêndulo para vocês. Espera aí. Eu deixei o pêndulo lá no consultório. Olha, o pêndulo, ele é nesse formato aqui. Estão a ver? Ele é nesse formato. É desse formato aqui, mas não é dessa cor. Porque ele é um pêndulo orgonite, tá bem? Por isso, ele vai ser... Vai ser como este aqui, que é mais colorido, tá bem? Só que esse aqui é um pêndulo um pouco maior e ele está granulado, algonite tá granulado. E o pêndulo é naquele formato que eu mostrei para vocês, sendo que a algonite ela é mais maciça, não é? Porque aquele que eu mostrei, ele está dentro, tipo, de uma cápsula, né? Está encapsulado. E o pêndulo que vai para vocês é mesmo uma orgonite, tá bem? E eu vou explicar para vocês também por que não é esse que eu mostrei, não é? Que eu esqueci o nome dele. Não é esse branquinho, não é? Ele é uma orgonite, porque depois eu vou explicar para vocês por que precisa ser uma orgonite e não um outro pêndulo de outra pedra, de outro cristal, tá bem? Isto. Mais alguma dúvida, gente? Mais alguma pergunta? Por exemplo, no meu caso, em princípio eu não vou estar presente, Uhum. mas quem vai estar presente já vai ter mesa para estar a praticar. Sim. Quem não vai estar presente já vai receber ele digitalmente, tá bem? Já vai receber digitalmente para ter acesso, né, ao material, para eu não ficar assim só na partilha aqui, como eu tô no... Tá bem, Déia, pode ir lá. Beijinho. Até mais. E as cartas também são, porque assim... Sim, vou enviar tudo em PDF, vou enviar tudo digitalmente, tá bem? Agora, o pêndulo é que eu preciso mesmo enviar pelo correio, não é? Ou mesmo na fase de aprendizagem ali do curso, se você tiver um outro pêndulo, também pode utilizar, tá bom? Uhum. As cartas são todas digitais, é isso? Eu vou mandar para vocês impressas, tá bem? As cartas, a mesa, o pêndulo, as pedrinhas, isso tudo vai ser entregue para vocês, tá?
Beijinho, Zé. Até já. Eu vou entregar para vocês. Agora, por exemplo, eu vou enviar para vocês o material todo em digital, seja das cartas, tá bem? Porque às vezes você quer imprimir para poder ter em 2 lugares. Por exemplo, eu faço sessões online e presenciais. Então, a maior parte dos meus materiais, aliás, todos, eu tenho. Tá bem, Joana? Eu tenho aqui, tanto em casa, quanto tenho lá no espaço. Então, vocês vão ter aqui tudo para poder estar aí multiplicando quantas vezes quiser. Ok? Agora, é claro, não é? Por exemplo, eu posso imprimir e eu explico para minha amiga e dou lá para minha amiga e ela faz. Aqui existe mesmo uma questão de honrar, não é? Aqui, ou seja, a pessoa que, para aplicar a mesa, ela precisa fazer o curso para ter essa licença, não é? Permissiva de poder aplicar a mesa. Mas, para mim, eu posso imprimir quantas vezes quiser. Tá bem? Então, meus amores, tudo certo, né? Eu vou pausar aqui a gravação. Estou muito feliz de todas vocês aqui. Olha, essa aula vai ficar